eu sou Fernanda Rodrigues, sou engenheira florestal e coordenadora técnica do FSC no Brasil. Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre o que é o FSC. Né? Essas três letrinhas, né, que vocês já devem ter visto aí numa caixinha de leite, numa conta de água, de luz, numa madeira, num produto de madeira, num móvel. O que é o FSC? É uma organização não governamental, apartidária, sem fins lucrativos, não tem nenhum cunho religioso. E a missão do FSC é promover um manejo florestal responsável ao redor do mundo. Mas então, Fernanda, o que é o manejo florestal afinal? Né? O que é esse nome que, né, pra gente que, pra quem não está ali no dia a dia da floresta? Esses princípios do FSC que dizem o que é um manejo florestal responsável, eles falam o seguinte: primeiro de tudo, você tem que cumprir a lei. Segundo, você tem que ter o direito assegurado dessa terra onde você está fazendo o seu manejo. Você tem que respeitar o direito dos povos indígenas, as relações com as comunidades, com os vizinhos e com os trabalhadores, enxergar a floresta para além da madeira. Então, além daquela tora, o que mais que tem nessa floresta? Quais são os outros benefícios que podem ser gerados? Você tem que cuidar dos impactos ambientais para não destruir os rios, né, e outras árvores próximas daquela que você está cortando, né, seletivamente. Você tem que fazer tudo isso conforme o planejamento, monitorar e avaliar o teu manejo, conservar áreas de alto valor de conservação. Então, vamos supor um cemitério de uma comunidade. Essa é uma área de alto valor de conservação para aquela comunidade. Se você está cortando umas árvores ali, você não pode derrubar em cima daquele cemitério e destruir aqueles valores que são importantes para aquelas comunidades do entorno. E por fim, plantações, né, que é uma série de cuidados aí para desenvolver as plantações da melhor forma possível. Vou passar muito rapidinho nisso aqui, porque aqui é onde está o coração, a essência da minha fala hoje. Quais são os impactos ambientais e sociais do manejo florestal responsável que tem o selo FSC, né, cujos produtos aí da cadeia tem o selo? O primeiro deles, que é o cumprimento da legislação, como eu falei anteriormente, é só no setor, fazer uma pergunta, na verdade, é só no setor florestal que, às vezes, um segmento produtivo não cumpre a lei? Não, né? Generalizado, no setor de vocês também é assim? Normal, né? Infelizmente. Eu costumo falar o seguinte: eu não gostaria que o FSC existisse. Eu queria que tivesse tranquilidade para comprar um produto de madeira e de papel sem precisar ter um selo para me dizer que esse produto veio de uma fonte responsável. Mas, infelizmente, isso hoje não é possível. Então, o FSC existe por conta disso. As taxas de legalidade são enormes. Só voltando aqui, qual que é o principal impacto do cumprimento desse princípio 1 aqui? O trabalhador ele vai receber seu salário em dia, vai ter a carteira assinada, vai receber seus benefícios de saúde, hora extra, hora em itinerary, não só a legislação trabalhista, mas também a legislação ambiental, os tratados internacionais, a própria operação, as licenças ambientais, licenças de operações relacionadas ao manejo. Esse já é um impacto enorme, considerando a ilegalidade do setor, cumprir a lei. Já é um impacto positivo muito grande. Direitos de responsabilidade de posse e uso, princípio 2. O manejo certificado pela FSC, a pessoa pode pegar uma árvore ali de uma área que não tenha uma licença ambiental ou que ele não tenha um direito de posse e uso? Não. Isso acontece em muitos locais? Acontece. Então, a primeira coisa que o FSC verifica é os direitos de posse e uso, se eles estão assegurados pelo manejo. E aqui a gente chega nas populações indígenas. As populações indígenas, especialmente na Amazônia, onde tem grandes territórios indígenas, elas podem ser impactadas negativamente pelo manejo. Vocês já ouviram falar de casos de
roubo de madeira em terras indígenas, exploração de minérios em terras indígenas, ou mesmo violência contra povos indígenas, para saque dos recursos nessas terras que já são desses povos? Sim, isso infelizmente acontece. E aqui, esse princípio diz o seguinte: os povos indígenas devem ser respeitados. No Canadá, é diferente a legislação. Aqui no Brasil, os índios não podem vender madeira. Podem fazer manejo de produtos não madeireiros que a gente chama, castanha, óleos. No Canadá, não. No Canadá, tem povos indígenas, que eles chamam de First Nations, que eles podem manejar essas áreas, vendem madeira, e inclusive podem delegar o direito de exploração para um governo, enfim, para uma outra organização. Então, esses princípios eles são aplicáveis no mundo inteiro, naqueles 180 milhões de hectares que a gente viu no começo, não só aqui no Brasil. O quarto princípio, relações comunitárias de direitos dos trabalhadores. Então, a organização, né, deve manter ou ampliar no longo prazo, os benefícios, o bem-estar econômico e social dos trabalhadores e das comunidades. Qual que é a importância disso? Alguém aqui conhece as regiões que tem plantação de eucaliptos ou pinos aqui no Brasil? Alguma região? Conhece? Qual região? Dá pra vir no Paraná? Santa Catarina? Paraná, na região de Telêmaco Borba, né? Não é um mar de pinos e eucalipto? Turmalina, Minas Gerais, para carvão, eucaliptos, né? Essas áreas, porque o setor florestal é um setor essencialmente de grande escala. Ou seja, você não consegue plantar ali uma fazendinha pequena e para fornecer insumos, né, para os papéis celulose. Tem que ter grandes áreas para poder ir alternando e escolhendo as áreas que vão ser colhidas de madeira para esse fornecimento. Então, essencialmente, é um setor que ocupa grandes áreas. E isso causa um impacto social, tanto positivo, na geração de empregos, de renda para o município, mas também pode ter impactos negativos, certo? Então, esse princípio diz o seguinte: olha, você tem que ampliar o bem-estar econômico e social dos trabalhadores e das comunidades no longo prazo. O que isso significa? Projetos para desenvolvimento regional. Hoje você tem um salário e um benefício, mas e amanhã, ano que vem? A empresa pode diminuir o salário ou o benefício? A remuneração total do trabalhador? Não, ela tem que pensar sempre em ampliar. O que mais eu posso fazer para que cada vez mais as pessoas tenham bem-estar na atividade de manejo? A empresa certificada, ela bate lá no vizinho e fala assim: olha, vizinho, estou aqui conversando com você, eu vou te avisar que a gente vai começar uma operação de colheita aqui. Você tem alguma questão? Ele anota, tem um sistema de controle de reclamações, ele dá respostas para essas comunidades. Então, é uma relação de respeito e aumento de bem-estar, né, para essas pessoas. São impactos essencialmente positivos, nesse caso. Benefícios da floresta. Quando a gente fala de benefícios da floresta, que é o quinto princípio do FSC, é aquilo que a gente estava falando de olhar a floresta para além da madeira. Quais são os serviços ecossistêmicos? O que são serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais? Alguém tem algum exemplo que pode me dar? O que é um serviço ambiental que a floresta nos dá? Alguém gostaria de... Não tenha medo de errar, gente. Pode... Alguém tem alguma ideia? A água, para vocês, parece um benefício? Produção de água? Será que produção de água acontece aqui no manejo? Nessa madeira aqui, desse móvel, desse stand, ajuda para a produção de água, para o consumo daquela comunidade ou o nosso consumo? Sim. Porque o rio que passa no meio das fazendas tem ali a mata ciliar, que a gente chama, né? Se essa mata ciliar não for bem cuidada, se o solo for degradado, se for químico, agrotóxico para a água, se aquele rio for canalizado, tiver alguma interferência negativa, isso vai afetar diretamente na produção de água. Então, um manejo florestal responsável colabora
para a produção de água. E o solo? O solo é importante, manutenção do solo. E o ar? Quem aqui já caminhou no meio de uma floresta nativa? O que a gente sente quando a gente caminha no meio de uma floresta nativa? Aquela bem conservada, com o barulho do passarinho, o barulho da cachoeira. Isso, a gente não consegue valorar, isso não tem preço. Mas isso é muito importante. Isso é um benefício da floresta. E isso, um manejo responsável, ele tem que garantir a manutenção dessas áreas de conservação, de áreas conservadas. Então, esse é um impacto positivo. Mas se for feito do jeito errado, tem impactos negativos aí sem limite. E aqui a gente vem com o impacto mesmo, para o princípio que fala de impacto diretamente, impactos ambientais em especial. Então, o manejo tem que considerar e conservar, né, a diversidade das espécies do ecossistema, os valores associados, os recursos hídricos, solos, paisagens frágeis e singulares, e manter essa integridade da floresta para essa e para as próximas gerações. Plano de manejo, então, é aquele documento, todo o sistema que garante que você faça tudo isso de uma forma estruturada. Mas não adianta você fazer uma vez, virar as costas e sair. A gente tem que monitorar. Eu tenho que acompanhar para ver se eu estou melhorando, se está piorando, como é que está o meu manejo. Você tem que definir indicadores. Você tem que controlar isso. Depois, se você vê que alguma coisa saiu errado, volta no planejamento e redefine. Essa é a importância de um monitoramento e avaliação. Nós temos cultura de monitoramento? Quem controla finanças aqui todo mês? É difícil, né? É um desafio para todo mundo. Estou falando de finanças, que é um exemplo do nosso dia a dia. Vocês imaginem a importância disso quando você está falando do manejo de uma floresta. No caso de um manejo de floresta nativa, é ainda mais importante, porque de 1 hectare, de um campo de futebol, você vai tirar, às vezes, 2 árvores, que é um manejo de baixo impacto. A floresta continua em pé. Então, você tem que monitorar, ver se daquela espécie você não está tirando muito IP. Porque se você tirar muito IP daquela fazenda, daqui a 30 anos, que é o teu próximo ciclo, você não vai mais ter IP, que você matou a árvore matriz, que dava as sementes boas, os jovenzinhos lá, os IPs pequenos, foram esmagados, então vai acabar. Tem alguma espécie arbórea ameaçada de extinção no Brasil? Várias. Animais também? Sim. Essa é a importância do monitoramento e da avaliação. E o FSC, né, diz que você tem que, nas florestas que você considera de alto valor de conservação, são aquelas mais especiais, você tem que ainda ter mais cuidado e ter um programa específico para conservar essas florestas. E por fim, plantações, que é um princípio que chegou depois, mas que também visa, no contexto das plantações, controlar, por exemplo, o uso de químicos. Aquele controle de formiga, os produtos usados para controle de formiga, tem que usar na menor quantidade possível, tem que monitorar, etc. Então, esse daqui, a gente fecha o manejo florestal. Aqui está o coração do FSC, no manejo florestal, e os principais impactos ambientais, sociais e econômicos que o manejo gera. Como que a gente sabe, então, ao longo da cadeia de custódia, que a gente chama, que esses benefícios estão chegando na gente? Ou melhor, que eu estou colaborando para que esses benefícios aconteçam. Porque se ninguém comprar produto com o selo FSC, todos esses impactos positivos eles vão acontecer? Não. A demanda, o comprador, o consumidor, ele tem um papel fundamental para que isso continue acontecendo. E ao longo de toda a cadeia de custódia. Até você encontrar um produto numa loja com selinho FSC. E você escolher ele e saber que você fazendo essa escolha, você está colaborando para a conservação das florestas, para o bem-estar das pessoas. E, enfim, toda essa cadeia de benefícios. Aqui tem uma outra modalidade que a gente chama de maneira controlada, que é bem mais simples do que esses 10 princípios que eu passei para vocês. São só 5 categorias, onde você não pode comprar madeira ilegal, não pode violar direitos civis tradicionais, ameaçar
altos valores de conservação, não pode cortar floresta virgem para plantar árvores e não pode usar árvores geneticamente modificadas. OGI. Ok, estamos chegando ao fim da apresentação. Eu queria terminar falando para vocês o resultado de uma pesquisa que a gente fez há algum tempo atrás, falando sobre as vantagens da certificação do ponto de vista de quem tem o selo. Aqui no Brasil, são mais ou menos 1.100 organizações que hoje têm o selo FSC, entre manejo florestal e cadeia de custódia, tá? A maior parte das pessoas que foram entrevistadas disseram o seguinte: olha, o selo FSC, ele melhora a minha imagem e a minha reputação. Por quê? Porque atrás do selo tem tudo isso que a gente viu agora. Também, eu consigo acessar mercados exigentes. Países da Europa, em especial, têm políticas de compra que só compram produtos se tiver o selo FSC. Também alguns disseram que agrega valor ao produto e um ou outro falou que não tem vantagem. Ok, quais são então as desvantagens? Custos de certificação e adequação, especialmente de adequação. Por quê? Você está fazendo o seu manejo lá sem muito padrão. Aí você recebe 10 princípios, 64 critérios, 300 e poucos indicadores que diz ali o que você tem que fazer. O que você tem que fazer, não como você que decide. Isso pode sim influenciar no teu custo, porque agora você vai ter que, por exemplo, o exemplo que eu usei várias vezes, registrar os trabalhadores, pagar em dia, pagar todos os benefícios, isso é um custo. Então o custo ele varia muito de organização para organização. O custo de auditoria mesmo ele é muito pequeno. E aqui tem um indicativo que a gente está trabalhando muito forte, que é o conhecimento do que é o FSC no mercado. Isso é muito importante para a gente ter cada vez mais vantagens com a certificação. A gente está trabalhando muito forte aqui na divulgação do significado e da importância do selo. Esse é um dos objetivos porque eu estou aqui hoje, para contar, dividir um pouco com vocês, escutá-los e também falar um pouco sobre esses benefícios. Então, cada vez essa mensagem a gente quer passar para mais pessoas. Para o quê? Porque esses impactos do FSC, eles possam continuar acontecendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Proteger os tigres lá na Sibéria, envolver pequenos produtores no manejo para que eles entrando em negócios que agregam valor não só ambiental e social, mas também econômico, entre vários outros impactos. Essas organizações aqui são o que a gente chama de Key Account. São organizações que disseram assim, ó, eu tenho uma política de compra e a partir de agora eu só vou comprar produtos de papel e de madeira com selo FSC. E essas são as parcerias que fazem o FSC se perpetuar e cada vez mais se desenvolver aí no mundo. A gente tem uma parceria com o Comitê Olímpico, as Olimpíadas estão mais chegando, tem várias ações que estão sendo desenvolvidas. O McDonald's, eu vivo de dieta, não costumo comer muito no McDonald's, mas quem aqui vai nas lanchonetes, na bandejinha tem aquela folha, como é que chama, Fê? Hã? Lâmina da bandeja. Esses tempos, devido à nossa parceria, eles colocaram em todas as bandejas as lâminas explicando o que é certificação florestal. Então, visando sensibilizar os consumidores sobre a importância de comprar produtos com o selo, entre várias outras parcerias muito importantes. No setor da construção civil tem o LEED, construções LEED que dão pontos para quem insere, aqui meninos arquitetos, para quem insere madeira certificada aí nas construções LEED, ganha pontos dentro do sistema. Então, o FSC é a única certificação reconhecida. Quem gosta de futebol aqui, já foi lá no Maracanã, a reforma do Maracanã usa madeira certificada. Nosso sonho é ter um dia um estádio de futebol todo feito de madeira certificada. Ainda não tem. Aqui tem o programa Senhor Brasil da TV Cultura, que todo o cenário foi certificado pelo FSC. E aqui, lá no Amazonas, a base do ICMBio, que é a organização do governo responsável pela gestão de unidades de conservação, também foi toda construída com madeira certificada. Esses são alguns exemplos. Queria perguntar para vocês,
essa conversa rápida, né? A gente está com bastante barulho, fica difícil um pouco a interação, mas concluindo, depois daí de vocês doarem para o FSC, não sei, alguns minutos da sua vida, se a gente pensar em impactos sociais e ambientais gerados pela certificação em uma palavra, qual seria essa palavra?